Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor nessa terça-feira abençoada. Deixa eu dar apenas uma informação introdutória. Nós gostaríamos que você pudesse entrar no nosso canal do YouTube e fazer a sua inscrição se você ainda não fez. Se você ainda não fez a inscrição lá no YouTube, entre em PIBFOS Oficial e faça a sua inscrição. Acione ali o sininho e você vai receber os nossos conteúdos. Você também pode escanear aí pela câmera do seu celular esse QR Code que aparece no lado esquerdo aí do seu vídeo, e aí você vai escanear e vai poder entrar direto nas nossas mídias, tanto no Facebook quanto no YouTube, em todas as mídias, e poderá interagir conosco. Fazendo isso, você pode inclusive compartilhar essa mensagem que você está ouvindo agora e que você quer que outras pessoas também ouçam para a edificação do coração destas pessoas. Amém? O tema para a nossa noite é: o que é fé? E eu quero abrir a Bíblia Sagrada com você e meditar num texto que certamente você já deve conhecer, Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Eu sei que você sabe de cor esse texto, mas eu quero ler com você. Diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada está recheada de versículos que nos induzem e que nos compelem a vivermos pela fé. Em versículos, por exemplo, como Marcos capítulo 11, versículo 22, Abacuque 2:4, que diz: o justo viverá pela fé, nós somos lembrados de que a fé deve ser o estilo de vida diário da vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vemos que sem essa qualidade, essa característica chamada fé, nunca seremos capazes de agradar ao nosso Deus. Sabemos também que somos salvos pela fé. É o que o apóstolo Paulo vai assegurar em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós temos essa ideia de que de fato a fé está introjetada em nós. Mas como podemos viver pela fé? Felizmente a Bíblia Sagrada nos esclarece esse tema de fundamental importância para o nosso coração. E eu quero ver junto com você hoje o que é fé e quais são os seus efeitos em nossas vidas. Mas para que saibamos o que é fé, precisamos começar com aquilo que não é fé. O que não é fé? Fé não é um salto no escuro. Há quem pense que uma vida vivida pela fé não passa de um salto no escuro. No entanto, a fé é muito mais do que ficar com a boca aberta, cheia de dente, esperando a bênção chegar, como eu costumo brincar aqui na igreja. A fé é sim uma resposta às promessas de Deus para as nossas vidas. A fé nunca é um salto no escuro, ela é sempre baseada nos firmamentos e fundamentos seguros da palavra do Senhor. A pessoa que realmente anda em fé não vive em cegueira espiritual. Também, a fé não é um cheque em branco como alguns querem que ela seja. A filosofia, por exemplo, da confissão positiva, a ciência cristã diz: declare, afirme e você assim receberá. Isso é fruto de heranças, por exemplo, da confissão positiva lá de Helena Petrova Blavatsky com a teosofia cristã e outras teologias e filosofias vãs por aí. As pessoas que foram ensinadas nessa plataforma, inclusive em igrejas do século XXI, foram ensinadas que se elas querem algo de Deus, então elas devem fazer uma oração e mentalizar com muita força e confessar positivamente aquilo para que aconteça. Meus irmãos, Deus não é o nosso pequeno Papai Noel cósmico, apenas esperando que você faça o seu pedido ou mesmo emita a sua ordem. Isso não é fé, e tenha certeza, em algum momento você terá prejuízo no seu coração, pois ao invés de se aproximar de Deus, você vai se afastar cada vez mais se assim você se comportar. E você está dirigindo a oração para qualquer outra coisa, menos para o Deus da Bíblia. Portanto, a confissão positiva não é fé. Por outro lado, existe um grupo daqueles que dizem que a fé é uma tolice. Essas pessoas argumentam que Deus é um desconhecido e que ele é uma força invisível do qual o homem não pode interagir e nem tampouco ter comunhão. Eles chamam os cristãos de pessoas tolas que vivem uma fé tola, uma ilusão. Podemos colocar no hall de pessoas dessa natureza, pessoas famosas e figuras tão famosas como Friedrich Nietzsche, Freud, Marx, Russell, Voltaire, Diderot, Michel Foucault e tantos outros.
Para esses, a fé é uma tolice, pois trata de uma projeção para um ser imaginário e, na maioria das vezes, buscando suprir alguma falta existencial. Contudo, a despeito do que dizem os céticos, o cristão que decide realmente viver pela fé, em total rendição ao Senhor, nunca será desapontado por Deus, pelo seu Senhor. Haverá sempre uma profunda garantia de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e que sua vontade sempre será realizada. Estas pessoas são pessoas que vivem vida superlativa. Estas são, de fato, as qualidades da vida de uma pessoa que vive adequadamente a fé no Senhor. Agora, permitam-me dedicar alguns instantes para visualizarmos o que é fé. Já vimos o que não é fé, mas o que é fé? Quais são os fatos que cercam essa qualidade na vida de um cristão? O primeiro versículo que acabamos de ler do capítulo 11 nos diz que a fé torna coisas que se esperam tão reais, mas tão reais como aquelas que estão diante de nós. Isto é, fornece a evidência inabalável como resultado do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Em outras palavras, traz o futuro para o presente e torna visível aquilo que é invisível. Sim, o texto é cuidadoso em nos mostrar de onde vem essa fé e no que ela se baseia essa santa certeza. O versículo 2, por exemplo, o escritor nos fala dos anciãos e diz que pela fé eles receberam um bom testemunho da parte do Senhor. Então, ele vai falando que a fé desses homens foi provada e em cada um desses casos fica claro que eles confiaram nas promessas de Deus, do nosso Senhor. Por exemplo, o versículo 3 mostra que o relato da criação é confiável porque é baseado na palavra do Senhor. O versículo 4 mostra que Abel ofereceu um sacrifício mais agradável por causa da sua fé, a fé na promessa do Senhor. Aliás, o sacrifício de Caim era muito mais apetecível do ponto de vista estético, porque o sacrifício de Abel era sanguinolento, era cruel, mas o coração de Abel estava no lugar certo. Portanto, a oferta foi recebida porque ele entregou baseado na promessa do Senhor. Do versículo 5 ao 6, Enoque é trasladado porque tinha fé nas promessas de Deus. Versículo 7 mostra Noé construindo uma arca e sobrevivendo ao dilúvio porque teve fé na firmeza da promessa do Senhor. Dos versículos 8 ao 19 mostra Abraão saindo da casa dos seus pais, peregrinando numa terra estrangeira, oferecendo o seu filho em sacrifício. Olhou a terra como herança. A sua fé foi baseada no fundamento inabalável da palavra do Senhor. Dos versículos 20 ao 22, nós vemos Isaac, Jacó, José, morrendo todos na fé, olhando o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida e na sua posteridade. Também vemos nos versículos 23 ao 29, Moisés abandonando o Egito. Ele era filho da filha de Faraó, mas ele abandonou o Egito e liderou Israel, fez a vontade do Senhor. Tudo em resposta à promessa do Senhor. Aliás, ele olhava pelos olhos da revelação divina e que no futuro ele receberia o galardão. Versículo 30 mostra Israel conquistando Jericó por causa da fé nas promessas do Senhor. Versículo 31 mostra Raabe, sim, aquela prostituta lá em Canaã, sendo salva pela fé e sendo arrolada na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 32 ao 40, ao longo dos tempos, nós vemos milhares e milhares de pessoas respondendo às promessas de Deus pela fé e sendo contempladas e contemplando grandes milagres da parte do Senhor. Portanto, com essas informações e esses fatos na nossa mente, fica claro que a fé é a garantia que Deus fará exatamente o que Ele prometeu. Qualquer coisa baseada em adivinhação, paz interior, fluidos positivos dentro de mim, pensamento positivo, afirmação positiva, determinará e terminará em fracasso. Deus sempre responderá à nossa fé baseada em suas promessas para as nossas vidas. Sim, meus irmãos, infelizmente muitas pessoas ficam até desapontadas com Deus, porque elas não conhecem literalmente o Deus da palavra, e aí começam a pedir coisas ao Senhor, e às vezes não recebem, e ficam desapontadas. Lembrem-se, a fé não é um amuleto ou um colar da sorte para fazer a nossa vontade. Não é uma força que possuímos para mover a mão de Deus em nosso favor.
Amados, guarde isso. Não podemos orar sobre nós podemos orar sobre qualquer coisa que queremos. E nós podemos inclusive crer que receberemos, mas só podemos ter convicção naquilo que Deus já prometeu que realizará para as nossas vidas. Então, quando eu espero que Deus faça o que Ele prometeu, isso é fé. Quando eu espero que Ele faça o que eu quero, isso é presunção. Portanto, as bases de uma fé genuína é a palavra de Deus e as suas promessas para a minha vida. Sim, meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas daquelas que não se veem. Finalmente, quais são os efeitos da fé na minha vida e na sua vida? O que exatamente a fé fará em nós? Primeira coisa que nós precisamos depreender é que a fé acalma os nossos medos, o banzo existencial, a depressão, a angústia, a ansiedade por todas as coisas. Vejam só, a fé não se presta para imunizar as coisas ruins das nossas vidas, mas no meio de todas elas, nós temos a promessa da segurança de Deus, por isso ela acalma todo medo, lança fora todo medo. Romanos capítulo 8, versículo 28, você conhece muito bem esse texto, diz que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que nele confiam e aqueles que ama ao Senhor ou que amam ao Senhor. A segunda coisa é que a fé nos auxilia em nossas quedas. Irmãos, nós não somos isentos às tentações ou ao pecado, mas se falharmos, temos a promessa do Senhor que Ele, sim, Ele vai nos perdoar se a Ele nós nos arremetermos com arrependimento genuíno no nosso coração. A palavra garante que seremos perdoados. É o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Contudo, aqui não está uma desculpa para pecarmos de maneira contumaz, mas é a segurança amorosa para aqueles que acidentalmente caíram no pecado. A terceira coisa que a fé nos motiva e agasalha o nosso coração é a confirmação do nosso futuro. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer no amanhã. Eu não sei exatamente o que vai acontecer daqui a alguns minutos, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor já me garantiu um futuro. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que aquele que começou a boa obra é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia, meu querido, minha querida. Também a fé nos ajuda a lidar com os nossos fracassos e vencê-los. Diante de todas as dificuldades, nós podemos confiar que o Senhor está na liderança. Aliás, foi isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele enfrentou diversas vicissitudes, vários percalços, vários obstáculos, mas ele disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Assim, meus irmãos, a fé diz que podemos ser tudo o que Deus quer que nós sejamos. Sim, a fé nos mostra que podemos ir além com o Senhor. A fé diz que podemos ter aqui e agora o que o Senhor já reservou para nós desde a eternidade. Aliás, podemos ver isso em Efésios capítulo 1, versículo 3 e tantos outros textos. E eu quero concluir com você hoje à noite. Sim, concluir esse devocional dizendo, asseverando, assegurando que Deus quer que vivamos pela fé, na profunda garantia de que em vivendo pela fé, Ele fará as suas maravilhas em nós. Isso deveria, meu irmão, isso deveria, minha irmã, agasalhar o seu coração. Aliás, viver pela fé descreve a sua vida? Ou você ainda está tentando viver na força do seu braço? Eu quero desafiar você, de fato, a não apenas entender cognitivamente o que é fé, mas viver efetivamente a fé em Cristo Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé, diz o versículo 6, é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Vivam pela fé nesses momentos de crise que estamos
enfrentando. O motivo de oração, os motivos de oração que estamos, a partir de então, manifestando, tem a ver com as nossas famílias. Estamos na campanha Jesus Transforma a Minha Família e estamos no 5º dia. Então, o pedido para hoje é: oremos para que Deus guie os nossos passos até as pessoas de nossa família que precisam conhecer o amor de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa e até amanhã, nesse mesmo lugar, nessa mesma hora, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.